Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia ou acompanhar, no Data Show. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. João 1, versículo 19, a seguir alguns versículos. Amém? O texto diz: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto. Amém? O título da mensagem já é óbvio, né? Uma voz que clama no deserto. Eu quero falar, irmãos, porque esse assunto é muito interessante para nós. Deus tem colocado muito no meu coração palavras relacionadas com João Batista. Por quê? Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor, para a sua primeira vinda. E nós sabemos que tudo da forma que aconteceu, que João anunciou como profeta, da linhagem dos profetas, João foi o último profeta. Então, ele anunciou que Jesus já estava entre a humanidade, só que ainda as pessoas tinham dúvida, não sabiam quem era. Mas João dizia: ele já está entre nós, e é aquele pelo qual eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, é alguém maior que eu. E as pessoas ali, os religiosos da época, os sacerdotes mandavam os seus cupinchas lá para investigar João, porque João era um homem estranho, era esquisito diante da sociedade. Um homem que vivia no deserto, um homem que tinha umas roupas diferentes, né? Era feita de couro de camelo, era o cinto, ele comia, o alimento dele era gafanhotos e mel silvestre, porque ele vivia uma vida no deserto. E ele era um homem estranho. Só que ele era estranho para as pessoas, para aqueles que olhavam e diziam assim: esse homem é fora do padrão, né? Mas só que tem um detalhe: mas ele era um profeta enviado por Deus. E diz que Herodes tinha medo dele, pelo fato de ele ser um homem de Deus. Porque nós sabemos, né, que um homem de Deus, uma igreja de Deus, ela faz diferença na sociedade. Quero dizer para você, por mais fraca que a igreja esteja, a igreja tem segurado o baque de muitas coisas aí. Muitas decisões que os governos querem tomar, a igreja entra na frente. Como a questão, né, do aborto, de outras áreas também, que eles não colocam em prática da maneira que eles querem, porque a igreja se posiciona.
Que, na verdade, a igreja, que é os conservadores, no caso, né? Então, a igreja tem uma posição. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque na primeira vinda do Senhor Jesus, João Batista preparou o caminho. Ele foi o precursor da vinda do Senhor. E o que acontece? Como que foi o ministério dele? O interessante é que o ministério de João Batista era no deserto. E as pessoas iam lá no deserto para conhecer João Batista e para ser batizado por ele. Nós vemos qualquer pessoa hoje que vai plantar uma igreja, qualquer ministério, ele procura um lugar numa avenida, num lugar onde que seja central de uma cidade. E João Batista não, João Batista foi para o deserto. E é engraçado, irmãos, que o povo ia lá no deserto. Eu quero trazer já uma reflexão aqui, irmãos, uma igreja bíblica, uma igreja de Deus, não importa muito o endereço dela. Mas as pessoas vão. Aonde tem o poder de Deus, as pessoas vão. Ah, pastor, mas então você é a favor da igreja, ser lá retirado? Não, eu estou dizendo que uma igreja de Deus, as pessoas têm prazer de ir procurar. Inclusive, hoje as pessoas pesquisam na internet, né? Igrejas que são com seu perfil. Tem muitas pessoas que vieram congregar conosco, pessoas que participaram da igreja, participam da igreja, fazem parte da igreja, porque procuraram na internet e encontraram uma igreja, a Igreja Batista Betel de Voiporã, que tem o meu perfil, quero ir para essa igreja. Tem pessoas que são fruto dessa busca através da internet quando chegou na cidade. Então hoje, logicamente, que nós vivemos um tempo diferente. Mas, no tempo de João Batista, era diferente. E João Batista atendeu o propósito de Deus da forma que ele foi chamado no seu tempo, né? E ele anunciava, o apelo que João Batista fazia? O apelo para as pessoas se arrepender. Arrependam-se. E endereitem as suas veredas. Né, presbítero Daniel? O presbítero Daniel que usa esse ditado, né, bíblico. Que vai endereitar as veredas de alguém, né? Então João Batista, o apelo que ele fazia, endereita, né, as tuas veredas. Então, naquele tempo, João Batista fez isso. Agora, no tempo que nós estamos vivendo agora, irmãos, é responsabilidade de quem? Anunciar a segunda volta de Cristo. A responsabilidade é nossa, a igreja do Senhor. Quando eles perguntaram para João Batista, você é o Cristo? Ele disse não. Perguntaram, você é Elias? Não. Sabe por que eles perguntaram sobre Elias? Que lá em Malaquias 4 diz que antes do terrível dia do Senhor, Elias retornará. E converterá o coração dos filhos para os pais, dos pais para os filhos. Está em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Fala sobre esse assunto. E antes da volta, da terrível dia do Senhor, na verdade é para esse tempo, irmãos. E sabe o que aconteceu? Qual que é a interpretação correta, pastor? A interpretação correta é que hoje a igreja, Deus está derramando a unção de Elias para a igreja. Mas, pastor, como que é isso? A unção de Elias, irmãos, é a unção de poder e autoridade. Você lembra que Elias enfrentou os profetas de Baal? Você lembra que Elias era valente?
O que Elias falava acontecia. Mas o objetivo principal de Elias, a mensagem principal que ele anunciava era, já naquele tempo, já era que Deus haveria de trazer juízo, mas que haveria também salvação, que haveria, que no tempo devido viria o Messias, já era anunciado pelos profetas. E agora, irmãos, eu não sei se para você é um privilégio ser a igreja que antecede a volta de Cristo, ou talvez seja um motivo de tristeza. Porque tem muita gente, irmãos, tão apaixonada por essa terra, pelas coisas desse mundo, que até diz assim: Senhor, não venha já, eu quero desfrutar mais um pouco. Você conhece pessoas assim? Às vezes as pessoas não falam, mas as atitudes falam. As atitudes falam mais alto. E eu quero aqui dizer, irmãos, que João Batista, como ele deu aquela resposta maravilhosa: eu sou a voz que clama no deserto. E nós hoje somos a voz que clama nesse deserto chamado mundo. Por mais, irmãos, que temos comunicação, a tecnologia avançou, mas tem pessoas que vivem no deserto. Pessoas que vivem fechadas nos seus quartos. Pessoas que vivem no seu mundo virtual. Pessoas que vivem na frente do videogame, só pensam em videogame. Pessoas que só pensam estar no WhatsApp. Pessoas que só pensam em internet de todo tipo, vídeos. Tem coisas boas. Eu não estou dizendo que eu sou contra. Mas tudo que é demais, irmãos, atrapalha a vida da pessoa. Internet demais. Assistir vídeos que não trazem edificação, prejudica a nossa vida. Hoje, a tecnologia está atrapalhando os cultos. Tem pessoa que fica olhando, ver se tem mensagem. Se alguém está passando mensagem para ele, ele quer ver, ele quer estar atualizado. E deixa de prestar atenção no que Deus está falando para ele. Tem gente que faz isso. Tem gente, irmãos, que até joguinho dentro da igreja foi filmado. Já a recepção uma vez filmou, tirou uma foto. Chegou bem em cima assim. Isso não faz muito tempo. Eu não conto para vocês quem é também a pessoa, né? Mas levaram a foto, mandaram a foto para mim. Olha aqui, o que a irmã está assistindo durante o culto, pastor. E estava lá aquele joguinho. Irmão, se for para vir no culto, para não prestar atenção, chegar da mesma forma, né, sair depois quando termina o culto, da mesma forma que entrou, distraído, só corpo presente, ligado na internet, ligado na net, ligado no zap. Deus está falando com você, irmão, irmã, comigo, e nós ligados no zap. Já pensou, irmãos? O que Satanás está usando? Um instrumento, uma tecnologia maravilhosa para as pessoas venderem, negociarem, para as pessoas evangelizarem, para a gente se comunicar. Nós temos grupos aqui que usam muito bem. É benéfico. Mas que benefício traz de você usar de forma, irmãos, que não vai agregar nada para a tua vida? É uma pergunta que nós temos que fazer. E é por isso que as pessoas muitas vezes preferem não ir para o culto, mas ficar na sua casa assistindo uma programação. Enquanto isso, o tempo está passando, Jesus está voltando. A pessoa está deixando de produzir para o reino. Está deixando para ser um profeta na mão de Deus para anunciar: Jesus está voltando. Falar para o seu vizinho, falar para o seu parente, falar para os membros da sua família: gente, Jesus está voltando. Essa é a palavra que os profetas, a comunidade de proféticas que Deus está levantando nas igrejas, as igrejas proféticas estão anunciando. E eu quero falar aqui, aproveitando essa situação, esse texto que nós lemos, este assunto, e quero dizer para você que Deus quer
que as pessoas prestem atenção na mensagem. João Batista tinha essa visão. Quando ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Ele quis dizer o seguinte, vocês deem valor para a mensagem. Mas o que está acontecendo, irmãos, nos dias de hoje? Muitas pessoas não estão valorizando a mensagem do Senhor, mas estão valorizando o mensageiro. João Batista disse, vocês vão lembrar que ele disse também, que ele cresça e eu diminua, se referindo a Jesus Cristo. João Batista anunciava, ele queria que a mensagem que ele anunciava chegasse até os corações das pessoas, mas se fosse possível, ele nem queria aparecer. E hoje, irmão, nós vemos que é o contrário, vamos fazer um contraste. João Batista pregava no deserto, hoje as pessoas querem pregar nos grandes centros. Hoje planta-se igreja nos Estados Unidos, tem igreja que mudou para lá, igrejas famosas, igrejas grandes daqui, se mudaram para os Estados Unidos, estão abrindo lá. Mas por que não foram abrir na África? No lugar onde tem pobreza, aonde as pessoas esperam dias e dias para ouvir uma mensagem num culto. Culto dura 8 horas lá, em alguns lugares da África. Né? Por que muitas igrejas não é plantar igreja lá na faixa de Gaza? Quem queria agora lá, irmão? Se Deus falar, eu vou, irmão. Será que vai mesmo? Né? Então, irmãos, mas viu, lugar que não está... Você pode ver como o povo... Quem que fala de ir para Cuba? Nós vemos aqui o pessoal, né, que fala tanto que lá é primeiro mundo, que é não sei o quê, mas os caras, os intelectuais aqui do Brasil, quando eles viajam, eles vão para os Estados Unidos, eles vão para a Europa, né? Mas não falam que vão para Cuba. Porque Cuba, só para quem conhece a história de lá, né, que tem muitos livros que falam, testemunhos de lá, né? Então não é o mar de rosas que as pessoas pensam, né? Mar de rosas é aqui no Brasil. Aqui nós vivemos, irmãos, aqui é uma bênção. E vai ficar uma bênção daqui uns dias mais aí, uma bênção, irmãos. Olha, se prepare. Se prepare para a grande manifestação do Senhor na tua vida, na vida da tua família e na tua casa. Amém? Porque vai vir perseguição. E aí você vai buscar a Deus, porque as pessoas falam assim, meu irmão, agora você tem que orar, viu, Alex? Você tem que orar. Quando nós estamos com um problema, estou citando o Alex, mas só aleatoriamente, né? O que nós precisamos estar atentos, irmãos, nós que somos a igreja que está preparando o caminho para o Senhor. Porque a segunda vinda é de responsabilidade de quem? Nossa, da igreja. Nós precisamos estar discernindo qual o momento nós estamos vivendo. Porque tem muita gente distraída, irmãos. Tem ou não tem? Tem pessoa que fala assim, não, mas essa guerra que está acontecendo lá em Israel não tem nada a ver com as profecias bíblicas. Irmão, tudo o que acontece com Israel tem tudo a ver com a profecia. Tudo o que acontece com a igreja aqui na terra tem a ver com a profecia. Então nós precisamos estar ligados. E se despertar para o retorno do Senhor Jesus, né? Se despertar para a volta de Cristo. E nós precisamos estar atentos com os acontecimentos no mundo. E falar uns para os outros, irmãos, vamos nos preparar. Só que, irmãos, quero dizer uma coisa para você. As pessoas quando falam assim sobre a volta de Cristo, só olham os aspectos negativos. Quando Jesus vier, a igreja vai subir. E que tal se eu ficar? Ai meu Deus, e se eu ficar? Como é que vai ser? Viu? Você tem que pensar diferente. Eu vou subir. Eu vou com Cristo. As lutas
que sempre os profetas anunciaram, as igrejas anunciaram, os pregadores anunciaram que haveria grandes lutas, grandes aflições perto da vinda de Cristo. Os sinais, né? Era guerra, guerra, fome, peste, tudo isso tem acontecido. Então o que acontece? A gente fica ligado nessas coisas. Mas a gente não fica ligado em que nesse tempo que a Bíblia descreve, haverá derramar do Espírito Santo. As crianças serão batizadas com o Espírito Santo. Os jovens, serão usados na mão do Senhor. Os velhos terão sonhos. Porque o Senhor fala, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E isso é para esse tempo, irmãos. E nós precisamos estar, então, atentos quanto a isso. Porque Jesus está retornando, irmãos. E nós precisamos realmente acreditar, crer nas profecias. E não que você vai parar tudo o que você está fazendo, mas você deve ficar atento, trabalhando, cuidando das suas coisas, mas esperando a volta de Cristo. Consertando aquilo que precisa ser consertado. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós precisamos estar agindo com antecipação. Você sabe aquelas pessoas que deixam para agir na hora, na última hora? Se você espera uma visita, você vai deixar de arrumar a tua casa na hora que a visita está chegando? Não, você vai preparar antes. Vai lavar a calçada, vai cortar a grama, vai vir aqui, nós vamos receber, né, aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que vai vir nos visitar, aquela família. Você prepara as melhores coisas, né? Pega aquelas tigelinhas trincadas, joga fora, esconde. Aquela tigela de estimação, né? Aquela xícara que tem um quebrado do lado, mas que foi a vovó que deu, né? Você guarda lá. Você esconde ela. Só quer que as coisas bonitas fiquem ali. Não é isso? Só que com a vinda do Senhor Jesus, irmãos, não tem como pôr nada debaixo do tapete. Porque o Senhor Jesus vai chegar assim e dizer assim, viu, eu quero ver embaixo do tapete, o que tem aí? Eu quero ver aquela caneca velha que você guardou lá. Eu quero ver aqueles guardados teus de estimação que você tem aí na tua casa. Daí tem que vir para o limpo. Porque essas coisas tudo serão queimadas. Você já pensou nisso? Serão queimadas, irmãos. Todas as obras. Isto representa obras de palha. Que serão queimadas. E nós precisamos viver nesta esperança e nessa certeza da vinda do Senhor e consertar as nossas veredas. Assim como João Batista anunciou para que houvesse um conserto na vida das pessoas naquele tempo, hoje é a mensagem que eu e você temos que entregar. Porque a Bíblia é bem clara e relata, irmãos, a característica daqueles que vão morar no céu. Para buscar a santificação, pela qual ninguém verá a Deus, se não houver santificação na sua vida. E a santificação, irmãos, tem um aspecto de santificação. O primeiro aspecto é que nós fomos separados para ser santos. O Senhor olha para nós e lá, olha para a igreja e diz, olha, meus santos estão lá, ó. O segundo aspecto de santidade é uma vida separada e também de boas obras. Para que as pessoas olhem e digam assim, ó, aquelas pessoas ali são pessoas de Deus. Pessoas que foram separadas para a glória do Senhor. Mas vamos ser sinceros, irmãos, hoje, a igreja, tem muita gente hoje, de uma maneira geral, que faz parte de uma igreja evangélica por status. Mas não por amor a Cristo. Muitos fazem parte da igreja com medo de ir para o inferno, apenas com medo de ir para o inferno, mas não ama a Cristo. Não ama a igreja. Porque para amar a Cristo, nós temos que amar a igreja. Então nós precisamos realmente estar atentos com o que Deus está fazendo
E o que ele está falando, e o que ele está alertando, o Espírito de Deus está nos alertando. Nós precisamos, irmãos, como igreja, preparar pessoas para a volta de Cristo, não somente anunciar, preparar. Ah, pastor, mas quem que eu tenho que preparar? Teus filhos? Teus netos? Como é o meu caso? Teus amigos que não são crentes? Que não servem a Deus? Prepare, porque vai ser uma gritaria. Vai ser uma tristeza na terra, irmãos. E que muitas vezes nós não paramos para pensar. Já pensou, irmãos, aqueles que ficarem para a grande tribulação? Vão pagar com a sua vida. Vai chegar o tempo que não vai poder nem vender e nem comprar. Já pensou chegar no supermercado com dinheiro para comprar e falar, não, você não está cadastrado aqui, nós não podemos vender para você. E te chutar para fora. Você tem a marca comercial? Você tem. Se você não tem, você não pode, você não é registrado, você não pode comprar, nem vender, você não pode nem se alimentar. Vai acontecer, esse tempo vai chegar, irmãos, está pertinho, viu? De acontecer. Por isso que nós temos que já ir nos prevenindo e falar, ó, meus filhos, vocês vão viver tempos mais difíceis do que nós estamos vivendo agora. Ah, mas daí o pregador do caos? Não, é ser honesto. Mas também dizer, mas Deus vai derramar da sua graça nesse tempo, da sua unção, do seu poder, e nós realmente vamos desfrutar de um grande avivamento do Senhor. Amém? Eu já vou encerrar aqui, quero só ler aqui para vocês umas coisas que eu anotei aqui, né? Nós vemos que hoje, por exemplo, irmãos, como a diferença da primeira vinda de Jesus, né? Que João Batista anunciava no deserto e não queria nem, tipo assim, que ele cresça ou desapareça, né? Hoje está ao contrário. Os pastores querem aparecer. Os irmãos querem aparecer. Basta destacar um pouquinho, irmão, já fico orgulhoso. Basta ter seguidores aí no Instagram, no YouTube. Quantos pregadores, irmãos, que olha, tem milhares de visualizações, milhões de visualizações. E eu olho para os meus vídeos aí no canal Betel e eu vejo lá 15 visualizações, eu já fico alegre. O propósito é estar lá, esses vídeos que nós gravamos, que está sendo gravado, é para que um dia chegue no coração teu, de você que está assistindo. Um dia vai chegar essa mensagem para você. Como está chegando para os que estão presentes aqui. Alguém vai ser abençoado. Então nós precisamos anunciar. Eu só quero citar então aqui, irmãos, que os eventos que acontecerão antes do arrebatamento, eu creio assim. Vai haver um derramamento do Espírito Santo. A igreja vai ser empoderada com dons espirituais, dons proféticos, sinais, maravilhas, curas, até ressurreição de mortos. Deus vai fazer. As pessoas, muitas vezes, como nós olhamos para as catástrofes, para as guerras, e esquecemos de olhar para os sinais que Deus está fazendo, e nós ficamos assim só olhando, a guerra no Israel. Não, a guerra está acontecendo lá, mas vamos aqui ser vaso de bênção aqui no Brasil. Temos que enfatizar os sinais positivos, precisamos evangelizar com mais afinco, com mais dedicação.
O mensageiro precisa se definir. Você é um mensageiro do Senhor no tempo presente, você tem que se definir, irmãos, diante da sociedade. Você não pode ser crente só nas horas oportunas. Você não pode ser um servo de Deus só algumas horas do dia, ou alguns dias da semana, só dia de culto. Você tem que levar um estilo de vida de discípulo do Senhor. Mas o que está acontecendo? Continua grupos de pessoas na igreja, irmãos, que esconde as suas fraquezas, esconde, logicamente, das pessoas, e você não precisa estar mostrando, mas saiba que de Deus você não esconde. Tem gente que está na igreja, irmão, fuma, escondido dos irmãos, né? Do pastor. Tem gente que bebe, a sua casa tem lá cervejada, vinharada, até cachaça. Bebida alcoólica, irmãos, de qualquer espécie, é pecado. Leva para o inferno. E o pior de tudo, dá mau exemplo para os outros. E outra coisa, quem tem esses costumes de bebedeira, ele não vai poder falar para o neto, ou para o filho, dizer assim, ó, você não pode fazer isso. Porque a primeira coisa que o filho, ou neto, ou qualquer pessoa dizer assim, ó, você faz isso. Irmãos, nós somos servos de Deus, uma voz que clama no deserto. Podemos não ser conhecidos nas mídias, não ser celebridade, mas ser conhecido no inferno e ser conhecido no céu, pelas boas obras, pelas boas práticas de vida. Alguém que faz parte da comunidade profética, da igreja profética, e que está com o encargo de anunciar como João Batista anunciou, tem que ter essas características. Porque se você não atender essas características, as pessoas ao teu redor vão te cobrar. Outras coisas, irmãos, que não é muito falado para aquele que está anunciando a vinda de Cristo. Não ser pessoas de palavras torpes. Tem gente, irmãos, que fala nome de partir o chão, palavrão, quando está na sua casa, só com a sua família. Mas na igreja é um crente exemplar. Ah, porque aquela irmã cheia da unção, cheia do xaramanai. Mas na casa é o cão chupando manga. Irmãos, eu digo para vocês que não é tempo, eu vou encerrar essa mensagem dizendo que não é tempo mais da gente perder tempo. Se você quer servir a Deus, realmente, se você quer fazer parte da igreja que vai subir com Cristo e vai anunciar a volta do Senhor, está anunciando com poder e autoridade, você precisa abandonar os maus caminhos, as práticas antibíblicas e se apegar com Deus. Pastor, eu não consigo. Irmãos, eu era alcoólatra e procurei a igreja em 1988 e fui liberto. Graças a Deus. Eu fumava, fui liberto. Eu falava palavrão, fui liberto. Fazia outras coisas semelhantes, fui liberto. Ah, pastor, então você é perfeito? Não, não sou perfeito, tenho minhas falhas. Mas eu tenho, irmãos, temor no meu coração. Se eu for fazer qualquer coisa, mesmo que seja longe de qualquer pessoa, eu tenho temor. E o que vai fazer a diferença na tua vida, meu irmão, minha irmã, escute bem, é o temor. Se você não tiver temor no teu coração, você vai pecar, você vai fazer coisas erradas e vai ser tudo normal para você. Vai se tornar, sabe aquela coisa que vai
vai se acoplando na sua vida e vai se tornando normal, que você não nota a diferença mais? Se você não tomar cuidado, a tua vida vai ser assim. Eu espero que não, né? Mas espero que você corrija. Quando você vê, foi introduzido de volta na tua casa os vícios, a frieza espiritual, o desânimo, a miséria. Ninguém está livre, irmão, disso. Ninguém está livre de passar por aflição. Mas quando nós estamos, irmãos, alinhados com o Senhor, sabe o que acontece? Ele está conosco na luta. Não deixe para buscar a Deus só quando estiver com luta. Só quando estiver doente. Mas busque a Deus para celebrar. Busque a Deus para glorificar o seu nome. Não participe da ceia apenas porque você acha que quando você está, eu estou apto nessa ceia desse mês, eu posso participar. Mas do mês que vem, eu não vou participar porque pequei. Tem gente, irmão, até querendo se batizar de novo, porque depois que se batizou, tem uma lista de pecado. Tem casos que a pessoa se batizou muito novo, né? Esses, às vezes é isso, né? Daí não entendia nada e a pessoa foi batizada muito criança, nem sabia direito. Mas tem gente que, de tanto pecado, uma lista de pecado que tem, quer se batizar de novo, achando que vai apagar, né? Mas eu quero dizer, irmãos, ou nós servimos a Deus, ou não servimos. A igreja de hoje tem que falar a verdade para as pessoas. Se você, irmão, irmã, tiver coisa errada na tua vida, que não tem aprovação de Deus, e você continua fazendo, porque você conhece, irmão, o que espera você não é nada bom. Se eu praticar, irmão, menos conhecendo, se eu voltar a praticar, eu sei o que me espera, e o peso vai ser diferente para quem conhece e para quem não conhece. Vamos nos colocar em pé? Não era a mensagem que eu queria pregar para vocês. Mas o Senhor falou comigo primeiro. Preste atenção na voz que está anunciando, irmão. Não olhe para a pessoa, não é tirar a responsabilidade, não. Nós temos que ter responsabilidade. O apóstolo Pedro e João falaram assim para aquele coxo, aquele que estava na porta formosa: olhem para nós. Eu não estou dizendo para vocês não olhar, vocês devem olhar, porque vocês olham. Vocês sabem. Vocês olham para a minha vida. Nós olhamos uns para a vida dos outros. Só que às vezes deixamos de cuidar da nossa. Mas precisamos cuidar da nossa. E ajudar os outros irmãos que estão com dificuldades. Porque, irmãos, o dia terrível que o Senhor vai separar o joio do trigo está chegando. Eu quero desafiar você a assistir, busque lá no YouTube, sobre o joio e o trigo. Qual a diferença? Vou mostrar para você. Vai aparecer lá esse vídeo. Acho que tem tantos outros. O joio é igualzinho ao trigo, a aparência. Só que a pessoa que mostra um galinho lá no trigo, esfrega na mão o joio, vira poeira. E quando esfrega o trigo, fica sementes. E a Bíblia diz que nós, como seres humanos, nós não podemos arrancar o joio por nossa conta, porque nós vamos machucar o trigo, a plantação. Não é nós que arrancamos, não é eu e você que arrancamos. Portanto, quando alguém chega para mim, na minha caminhada, já com o pastor, o senhor tem que excluir fulano da igreja, porque fulano pecou, fez isso, fez aquilo. Eu não posso fazer isso. Mas o Senhor pode.
E está chegando o tempo em que o Senhor, da grande colheita, né? E que Ele vai arrancar o joio e vai fazer um monturo assim, ó. E vai tacar fogo. Mas o trigo será preservado. Não precisa responder. Você é joio ou é trigo? Joio só tem aparência, irmão. E muitas vezes nós olhamos para pessoas que têm aparência de crente, de servo, mas as obras não condiz. Quero fazer uma oração nesse momento. Curve tua cabeça.